Muito bem, boa tarde, ouvintes da 103,3, boa tarde, ouvintes da Rádio Casa de Oração, e boa noite para você que sempre escuta a reprise do programa pela Nova FM 98,5 em Goiânia. Estamos de volta com mais uma edição do programa No Divã com ele mesmo, o terapeuta Edinásio Silva, de volta a Pernambuco, né? Ontem estava diretamente do saguão do aeroporto em São Paulo, e show de bola o programa de ontem, muita expectativa gerada para o programa de hoje, tendo visto uma pergunta que uma internauta fez com relação à espiritualização das enfermidades, né? Mas o doutor Edinásio fica à vontade, pode responder isso como a inserção do programa de hoje, ou enfim, o programa é dele, ele fica à vontade. Boa tarde, doutor Edinásio. Boa tarde, pastor Amaro, boa tarde a todos os ouvintes e aqueles que estão nos vendo, nos assistindo através das redes sociais. Foi feito um questionamento ontem sobre a influência espiritual na clínica psiquiátrica, na clínica mental, na clínica terapêutica, e é isso que vamos tratar aqui hoje. Quando nos programas anteriores, falava aqui sobre a questão das doenças mentais, que passou a ser domínio público da medicina. Isso é uma briga que já é antiga. A filosofia e a clínica médica se debatem em relação a quem é detentor das questões emocionais. Existe uma briga, tanto é que hoje existe a clínica filosófica, a filosofia clínica. Hoje já tem clínica filosófica. Quando as pessoas no lugar de um psicólogo, psiquiatra, vai para a clínica filosófica. Então, essa briga toda, essa confusão toda que até hoje gera dúvida em relação a todos nós, e anteriormente, na história antiga, que nós falamos aqui que quando uma pessoa tinha um comportamento bizarro, um comportamento diferente, essa pessoa era considerada possessa. Existia uma possessão. Existia algo, eu acho que ela pode gravar aqui para colocar fazer um vídeo, né? Também. Então, existia uma possessão em relação a demônios. Aquela pessoa estava possuída por demônio. Tanto é que uma corrente chamada de médicos, curandeiros da época, faziam perfuração no crânio da pessoa para que o espírito saísse. Então, anteriormente, qualquer manifestação emocional era tratada como loucura demoníaca, possessão de demônio. E a igreja é que permeava essa discussão. A igreja controlava e tinha a única voz ali em relação a esse tipo de comportamento. Alguém mais? Ligou, a câmera caiu. Mas tudo não cai mais, não. Isso. Alguém ligando aqui que não deve ligar? Tá ao contrário, agora veio o contrário, minha cabeça para cima, a cabeça da cama, na cabeça da... Mudou. Mas pode falar que eu estou segurando aqui agora. A situação. Agora, vamos lá. Agora, no momento que eu estava desenvolvendo bem o pensamento. Bom, com relação ao domínio das clínicas que tem surgido. A igreja, ela tinha uma palavra em relação a essas manifestações que tratava como possessão demoníaca. E a corrente médica na época também, porque fazia essa perfuração no crânio para que os espíritos saíssem. Isso perdurou por muito tempo. Até que então veio essa discussão em relação à ciência médica, dizendo que isso é doença mental, que até então predomina a doença mental. Pergunto eu agora às pessoas, em que momento, em que ponto esse corte foi feito? Do que é doença mental
e doença espiritual. Em que ponto? Em que corte? Como foi feito? Que bisturi foi usado? Qual cirurgia teórica foi feita para separar o que é doença mental e influência espiritual? Existe realmente manifestações mentais, comportamentais, ou elas seriam espirituais? Que toda vez que as pessoas ficassem como um ganga, que toda vez que as pessoas ficassem desajustadas, toda vez que as pessoas ficassem bravas, toda vez que as pessoas ficassem esquisitas, isso seria uma possessão demoníaca ou seria uma questão mental? É a discussão que eu faço agora. E pode entrar aí psiquiatra, médico, curandeiro, pai de santo, mãe de santo, pastores, todos quiserem entrar para discutir isso agora. Isso. Porque acho eu que ninguém tem a verdade nesse momento. Estou trazendo aqui um tema que estou indo ao passado. Estou fazendo uma regressão ao passado. Em que momento foi descoberto que as manifestações emocionais são psíquicas ou demoníacas? O que é que nós hoje, no século XXI, estamos elaborando, fazendo, discutindo? Exemplo. Se alguém chega no consultório psiquiátrico dizendo que falou com os anjos, que falou com o diabo, que falou com Deus, esse indivíduo, esse sujeito, ele é tido com sintomas de alucinação e delírio. Ou seja, esse sintoma conduzem ele para uma questão delírica e ilustratória. Ou seja, esse cara está com a loucura, é louco, ele é esquizofrênico ou surtou, teve um surto psicótico. Então, qualquer pessoa, religioso, umbandista, espírita, essas três correntes, porque o espírita, o umbandista, o evangélico, eles diz que falam com espíritos. Há essa corrente que fala com os espíritos. Então, essas pessoas seriam internadas ou medicadas no consultório psiquiátrico. Então, isso é a verdade, e aí haverá uma discussão de correntes religiosas. Uma corrente religiosa da Umbanda vai dizer que falou com Oxalá, falou com Ogum, falou com todos os caboclos e as entidades dela. O espírita vai dizer que falou com Jesus, que falou com Maomé, que falou com Buda, que falou com o vizinho que morreu ontem. E fez uma psicografia e... O evangélico vai dizer que viu anjo. O evangélico vai dizer que viu anjo, que falou com os Deus. O evangélico vai dizer que viu anjo, viu Deus, viu demônios. Viu demônios, é verdade. Todas essas três. E um vai contestar o outro. O evangélico, o espírita vai dizer que o evangélico viu a mesma coisa que ele viu. O umbandista vai dizer que ele viu a entidade. O mormon vai dizer que viu Joseph Smith. E o evangélico vai dizer que estou possuído pelo diabo. É verdade. Então, a discussão é tamanha. Quem é que tem razão nisso aí? Eu estou falando aqui em termos teóricos, estou discutindo aqui, levando para o lado bíblico e para o lado de coisa alguma. Mas bota isso no consultório médico, no consultório psiquiátrico. Vai todo mundo para a camisa de força. Vai o evangélico para a camisa de força, vai o espírita para a camisa de força e vai o bandista para a camisa de força. A camisa de força não tem mais hoje, mas os remédios, o sossega-leão, seriam dados, ministrados a essas três pessoas que dizem que viu visão, escutou vozes. Né? Então, entrava na pavimentação do delírio e na pavimentação da alucinação, no caso da visão. Né? Visão e alucinação. Então, no caso da visão e da alucinação. Vou aqui organizar aqui, pode ficar aí. No caso da visão e no caso da alucinação. Então, gente, o que é que eu estou dizendo hoje aqui, e a discussão de hoje é até onde o assunto é realmente mental.
o psíquico e até onde o assunto é influência diabólica ou espiritual. Até onde é? Ou é tudo a mesma coisa? Ou não existe manifestações espirituais, ou não existe manifestações da ordem das emoções, as perturbações. Então, ou existe separações. Essa é a discussão. Uma pergunta que está chegando aqui, doutor Inácio: como distinguir uma crise convulsiva com possessão maligna? Como distinguir uma coisa da outra? A convulsão parte da ideia de que faltou oxigênio no cérebro, né? Uhum. Que é alguma questão cerebral, da ordem do cérebro. E tem a questão também do tempo, né? Da durabilidade. A convulsão, ela dura um negócio de pouco tempo, né? Pois é. E, exemplo, anteriormente, você tem um episódio lá da Bíblia que Davi simulou uma convulsão, babou, e as pessoas pensavam que era espírito. Na época, tem essa teoria aí lá atrás, teoria não, esse fato que aconteceu, que assustou os presentes que ali estavam. Entendeu? Então é isso que eu quero trazer hoje. Então, existem manifestações diabólicas? No meu entendimento, sim. Existem manifestações psíquicas? No meu entendimento, sim. E aí eu quero trazer para você alguns casos que aconteceu comigo, que aconteceu no caso do meu gabinete terapêutico, para eu compartilhar com os senhores nesta manhã de hoje. Uhum. Então, que a pergunta é como distinguir o que é espiritual e o que é somático ou psíquico. Isso. No consultório psiquiátrico, não existe manifestações espirituais, existem alucinações. Uhum. Não existe. Então, você não vai para o psiquiatra achando que você falou com Deus, ele vai acreditar que você falou com Deus. Acreditou que você tem uma alucinação, que você está perturbado e você precisa de medicamento ou ser internado. Então, essa é a conclusão, é o diagnóstico do consultório psiquiátrico. Uhum. Então, em relação à psicanálise integrativa, ela tem esse olhar para essa questão espiritual. Eu estive no Detran, fui fazer um exame, e um rapaz que estava na fila me relatou que a irmã dele tinha um comportamento muito estranho e suicida. Essa pessoa, ela ia periodicamente ao psiquiatra e ao psicólogo. Inclina mais um pouco a câmera, incline, por favor, um pouco mais a câmera para cima. Isso. Aí a pessoa foi para... Ela ia para a clínica psiquiátrica e para a psicologia e ia amarrada, violenta e querendo o tempo inteiro o suicídio. E já estava medicada há algum tempo e não tinha jeito. E eu tinha além de tomar remédio, ela não dormia. Eu me ofereci para ir na casa dessa mulher, dessa moça, e os pais dela estavam morando com ela, porque tinha medo que ela se suicidasse. Era casada, tinha filho, tinha tudo, mas os pais estavam lá. Eu fui, e em seguida fui colocar ela para dormir, hipnotizando. E em seguida, assim que eu fui hipnotizá-la, uma entidade chamada Chucaveira, segundo a entidade, disse que não ia sair dela e ia devorar com ela. Eu usei a autoridade cristã, expulsei aquele demônio, aquela moça voltou à realidade, não precisou ser hipnotizada e dormiu profundamente e ela foi curada, através dessa relação terapêutica espiritual. Ela foi curada e não precisou mais de terapia de nada. Houve um caso, esse caso foi interessante, é um caso que até hoje eu fico pensando, né, como é que aquilo aconteceu, de que forma aconteceu, e aquela moça ficou livre daquela possessão maligna do mal, que segundo a entidade que estava com ela, era Chucaveira, queria matá-la, e eu não sei mais coisas, porque meu contato com ela foram breves.
foram curtos. Outro caso que aconteceu na clínica terapêutica era uma moça que ela veio para mim e ela tinha um sintoma borderline. Borderline é um transtorno que você tem, e geralmente esse transtorno vem acompanhado da influência espiritual. Na literatura médica não tem isso, na literatura psicanalítica não tem isso, na literatura da psicologia não tem isso. Esse material é meu, estou falando agora. Na literatura médica, na literatura psiquiátrica, diz que o borderline ele está numa situação limítrofe entre a razão e a loucura. Ele tem alguns comportamentos, como rejeição. A rejeição aconteceu na infância e ele tem sempre rejeição, ele se automutila, ele busca droga, além disso aí, ainda simula o suicídio o tempo inteiro. Então, esse é o transtorno borderline, que não tem cura. Mas essa moça que veio até mim, ela tinha um diagnóstico de esquizofrenia e ela era borderline, que é muito parecida na família, mas ela não era esquizofrênica, ela tinha borderline. E durante a infância ela militava na Umbanda o tempo inteiro e ela tinha uma influência espiritual muito grande. Se você observar também, muita gente que tem esquizofrenia geralmente se metido ou em Umbanda ou evangélico. O evangélico gosta muito de Deus, então ele acha que Deus o tempo inteiro está com ele acha que pode fazer tudo com Deus, ele vê anjo. Então o esquizofrênico ele tem muito essa, né? Ele é muito ligado a essa alucinação, ele é alucinado. Deus estuda ele fala sempre com Deus é o maior da vida dele, é a alucinação que ele tem. Então as pessoas, ou o diabo, né? Ou os espíritos. Então, tanto a esquizofrenia como o borderline, essas pessoas têm esse transtorno de crise psicótica. Uma crise psicótica pode ser uma interferência espiritual no lugar de ser psicótica, né? Pode ser realmente uma interferência espiritual, onde a pessoa tem essa alucinação, uma alucinação espiritual, não alucinação psíquica. Essa é a diferença, o corte que eu dou é isso aí. A alucinação psíquica, esse transtorno, esse surto psicótico, quando acontece, é quando o neurótico tem isso. Esse neurótico que tem um surto psicótico pode ocorrer pelo acúmulo, né, de lixos psíquicos. Pessoas que estão picuinha, pessoas que guardam muita coisa, e vê o ódio, e vê a amargura, e vê um monte de coisa. De repente essa pessoa explode e sai quebrando tudo, e bate, e tem um surto psicótico. A diferença é essa, do que a pessoa que tem a influência espiritual, e aí fez com que ela fosse tomada por uma entidade que se manifestou de alguma forma em algum lugar. A diferença é essa. Então, eu quero aqui fazer esse corte, essa diferença que ocorre sempre em relação a isso. Então, a influência espiritual, ela vai acontecer sempre. A influência espiritual ela vai acontecer sempre. Então, por isso que a clínica psiquiátrica, se ela olhasse para isso, ela poderia diferenciar entre aquilo que é espiritual e aquilo que é psicótico. O que é espiritual, o que é psicótico. O que é alucinação, o que é a possessão espiritual. Qual a diferença que se tem entre um surto psicótico e uma possessão espiritual? Quase nenhuma, porque os dois têm alucinação e delírio. A conversa da pessoa é completamente diferenciada, né? O entendimento da pessoa é completamente torto e, além de sentir cheiro, ouvir vozes e ter visão. E aí é alucinação. Passaria por um período alucinatório. Então, por isso que eu pergunto, de que forma foi feito esse corte? De que forma esse bisturi separou o que era espiritual, o que era alucinatório, o que era psíquico? Ou seja, o que é que a medicina fez? Ela botou
tudo no mesmo balaio. Ela excluiu todas as possibilidades da influência espiritual. Para a clínica médica não existe influência espiritual. Para a clínica médica, tudo é um surto psicótico, é um transtorno, seja ele da esquizofrenia ou da família. Então, é uma alucinação, é um delírio. Isso para a clínica médica. E para um grupo religioso, tudo aquilo é espiritual. Ou seja, o debate continua, o cabo de guerra continua. Um grupo diz que aquilo é espiritual, outro grupo diz que aquilo é loucura, é alucinação, é delírio. Esses dois grupos estão duelando, se duelam até hoje. E eu separo isso, eu faço esse corte nisso. Nem tudo é alucinação, nem tudo é delírio e nem tudo é espiritual. Então, tem muita gente hoje que chega ao nosso consultório e esse olhar meu, essa escuta minha faz a diferença. Para eu separar, opa, isso aqui não. Isso aqui não. Então, muita gente se queixa, querendo que eu diga, não, isso é espiritual, isso é um demônio que me acompanha, isso é uma macumba, isso é um trabalho que foi feito para mim, isso não vai ser o quê? Tem gente que chega a mim com esse discurso e eu fico só olhando e aí não é. Né? Eu tenho um caso que eu falo que é um caso chave meu, de uma moça que chegou lá, com laudo de esquizofrenia, e todo mundo dizendo que ali era um trabalho feito, que ali era uma macumba, que ali era uma possessão espiritual, e nós trabalhamos com essa moça durante algum tempo, e ela não tinha nada de espiritual e também não tinha esquizofrenia, e essa moça está muito bem, obrigado, vivendo a vida dela hoje. Isso é um processo lento para poder se descobrir, Ednásio, doutor Ednásio, ou a pessoa, ou o senhor como profissional, o senhor tem um conhecimento espiritual, o senhor, né, já pastoreou a igreja, o senhor é pastor, não tem como não ser, mas o senhor tem o conhecimento científico. Então, o senhor tem ferramentas para logo dar o diagnóstico, né, de uma situação. Mas o senhor fala, por favor, com essas ferramentas que o senhor tem e vamos comparar um ouvinte agora do rádio, o internauta, que não tem essas ferramentas que o senhor tem, como ele pode tecer o diagnóstico para poder encaminhar a pessoa para a solução. Esse diagnóstico o leigo não vai fazer, não. Não vai fazer. Não vai ter, não. Com 2 sessões, 3 sessões, eu já percebo que tem ali algo espiritual ou não. Com 2, 3 sessões, eu já descubro ali que tem algo espiritual ou não. Só que eu não posso dizer à pessoa, olha, o seu caso é espiritual. A pessoa não volta mais e nem vai resolver a situação. Então eu tento buscar um caminho para chegar a uma solução. Muita gente que eu trato hoje, eu vejo que é caso espiritual, mas eu fico porque ocorre o seguinte, o trator passou pela rua do pastor Amaro, que ele mora, passou para fazer a rua. O trator não foi da casa do pastor Amaro, mas o peso do trator na rua danificou alguns móveis da casa do pastor Amaro, das paredes. Isso. Entendeu? Então, o espiritual pode trazer consequências graves também emocional. Por isso que uma coisa está associada à outra. Então, a pessoa acha que o espiritual saiu e ela ficou tranquilamente perfeita, regularizada, e não ficou. Ficou com rombos, né? Com crateras na questão emocional, espírita e psíquica. Essa é a diferença. Então, um leigo não vai conseguir fazer isso. Não vai conseguir fazer. A questão da convulsão... O pastor vai conseguir. O pastor vai conseguir até resolver as questões espirituais, mas não vai fazer as questões emocionais. E olhe, talvez não, viu, doutor? Eu não sei, né? Eu digo com conhecimento de causa. Eu digo conhecimento de causa, que, por exemplo, o pastor, né, eu conheço pessoas que para saber se a pessoa estava ou não possuída por demônio, fez um movimento aqui na cravícula, né, nessa parte que a gente chama de saboneteira, né, na linguagem mais popular, entre a cravícula aqui e o pescoço, essa parte que a gente chama de saboneteira, quando a pessoa é mais magrinha, e encarcou, do tipo assim, se a pessoa disser ai... Isso é na Bíblia? Não, isso não está na Bíblia, mas foi uma técnica que a turma usou, não, para o senhor ter ideia. Aí diz assim, não, se a pessoa disser ai, não é demônio, porque ela endemoniada, ela não vai sentir dor.
Então veja que estão usando já de ferramentas que não é mais discernimento do espírito, não é dom nem nada, são técnicas, né, de encarcamento, de estímulos, a gente chama na área de saúde de estímulos dolorosos, para saber se a pessoa vai ter uma reação. Tá entendendo? Então tá complicada a situação, viu? Tá complicada. Eu estava no culto e uma mulher lá, teoricamente para ele, estava endemoniada, a mulher caiu no chão e mais de 10 irmãos foram sobre a mulher. E a mulher, socorro, estão me matando, socorro. E ela gritava, e as pessoas em cima dela lá, eu digo, gente, sai daí de cima da mulher, rapaz, tá com demônio coisa nenhuma. Quando tirou, não tá com demônio coisa nenhuma. Entendeu? Então as pessoas achavam que estava endemoniada, a mulher, socorro, estão me matando, achei engraçado. É complicado, né? E a gente vê isso do lado religioso, supostamente com embasamento, com conhecimento, mas a situação está complicada. E para quem é mais leigo ainda, tá? Porque se o pastor ele tem uma formação teológica, supostamente ele é uma pessoa mais preparada. Infelizmente, a maioria dos pastores não tem uma formação teológica. Não estou dizendo que para ser pastor necessariamente teria que ter um curso teológico, mas seria muito bom estudar, será muito bom estudar, ter conhecimento para poder abrir os horizontes, né? E você pincelar em todas as ciências. Imagina uma pessoa que não tem formação, instrução nenhuma, aí complica. Uma pergunta que está chegando aqui no WhatsApp, doutor Edinásio, bem, aí o senhor vai falar como profissional da área, tá? O crente pode ser hipnotizado? Essas perguntas já foram feitas, mas tem ouvinte novo na área, e é interessante o senhor responder. O senhor falou de hipnose, estou me lembrando agora, eu acho que é por isso que a pessoa fez a pergunta. O crente hipnose é técnica científica, não tem nada a ver com demônio, não. Qualquer pessoa pode ser hipnotizada, e é muito bom. Né? Eu acho que o crente que não foi hipnotizado devia ser, porque ele seria um crente até melhor se ele fosse hipnotizado. É um procedimento terapêutico na terapia? É um procedimento, a técnica usada pelo Conselho Federal de Psicologia, é uma técnica usada em cirurgias, inclusive cirurgias que são feitas através de hipnose. A hipnose é muito melhor do que o Rivotril, diazepam, diazepina, do que esse remédio que se toma, que é até o xarope, porque o xarope traz danos e a hipnose não traz. A hipnose é uma técnica tão importante, melhor que qualquer remédio que se toma. Traz paz, alegria, conhecimento. A hipnose. Muito bem. A pessoa está dizendo aqui, eu tenho medo porque dizem que a pessoa fica com a mente vazia. E o doutor Zé já explicou isso uma vez. Repita isso aí, por favor. Explique isso aí. Tem gente nova na área, explique aí, por favor. É uma lenda, né? É uma lenda que criaram aí. Eu sugiro a pessoa que vá lá no meu YouTube, lá no YouTube, Terapeuta Edinásio Silva, tem lá um programa só sobre hipnose. Eu falo sobre isso aí. Eu não vou estar, mas é interessante. Hipnose é uma coisa, uma técnica. Eu também tinha medo de hipnose. Quando eu fui ter essa relação com a hipnose, eu, todo crentão, né, todo quadradão, eu achava que aquilo era do diabo, né? Depois que eu me encontrei... Olha, só para ouvinte que está falando, eu fui para São Paulo. São Paulo não, fui para Bahia, uns 3 anos atrás, fui fazer um curso de hipnose com o Antônio Carreiro. Ele é o tampa da hipnose Chacô, né? Então, a hipnose que faz na igreja. Sabe que igreja faz hipnose? Aquela hipnose que você tocou na pessoa, a pessoa caiu. Aquela hipnose. Aquele é um ato hipnótico. Quando você coloca a mão na testa da pessoa, aqui é um ponto chacal, você coloca na testa a mão, a pessoa cai. É um ato hipnótico. A pessoa cai hipnotizada e achando que está sendo espiritual. Aquilo é hipnose. Quando eu fui lá para fazer o curso, o segundo curso de hipnose, eu fiz o curso de hipnose da teoria ericksoniana, que é uma das mais comentadas, mais conhecida na ciência. Eu fiz pelo tampa da hipnose mundial, americano, Paul André. Então, Paul André foi meu instrutor na hipnose. Eu tenho vários livros publicados ali, pessoas que eu fui com ele pessoalmente. Passei dias com ele lá, numa chácara, né? Aprendendo a fazer hipnose. E a segunda hipnose que eu fiz foi em São Paulo com o Antônio Carreiro, Academia da Hipnose. E para minha surpresa, eu vi lá muita gente com manifestações
demoníacas que eu achava e não era. Manifestação. Eu vi gente fazendo, psicografando, desenhando, fazendo desenho, dizendo que estava recebendo entidade. Eu vi gente imitando bichos e achava que aquilo era um demônio. Não era demônio coisa nenhuma, era um arquétipo. Eram as coisas que tinha dentro da pessoa mesmo. A pessoa carregava aquilo a vida inteira e colocou para fora aqui, vomitou. Não tinha nada a ver com demônio. E eu sei distinguir entre demônio e não é demônio. Que eu tenho dons, não dons para descobrir demônio, porque esse dom não existe, né? Dom para descobrir demônio não existe. Mas os dons espirituais eu tenho alguns deles, e são afiados, inclusive. Então, a hipnose, ela é fundamental, ela encurta o tratamento terapêutico. A pessoa tem um tratamento terapêutico de anos, essa hipnose vai encurtar. A hipnose faz com que você faça a cirurgia hipnotizado e você não tenha reação adversa. Já pensou uma mulher que toma uma hack e lasca toda a estrutura dela, a coluna dela, ela não precisa de hack, é hipnotizada e faz a cirurgia dela assim, sem nada? Não tem a recuperação muito mais rápida, tudo é mais rápido. Então, uma pessoa que faz um tratamento dentário hipnotizado, muitos dentistas já fez já. Hipnotiza a pessoa para fazer o tratamento dentário. Só não ser dor nenhuma. Não vai ter um sangramento exagerado. A hipnose é a arma, sempre foi a arma, o instrumento para a medicina e para a terapia. Ok, eu quero mandar um abraço para Arnaldo Silva. Ele diz: está aproveitando a hora do almoço para estar ligado, está ouvindo aí o programa. Família Marcial Martins, Elizabeth, Inácio Issa, Elivaldo Souza, Jéssica Lima, inclusive já recebeu o selo aqui da fanpage como super fã. Significa que ela curte muito, assiste muito e compartilha muito a transmissão. Valeu. Doutor Ednasio, uma pessoa deve ter escutado o senhor falando sobre medicamento ontem, e ela mandou uma pergunta aqui no WhatsApp. Veja só, a pergunta foi feita para o senhor, eu vou ter que lhe passar. Eu gostaria de saber se tomar morfina para dor crônica é mal. A morfina, ela tem o mesmo efeito do psicotrópico, né? Ajeite a tela aí, por favor. Ajeite a tela aí, por favor. Isso. A medicina... deita um pouquinho assim. Isso. Mais um pouquinho. A morfina, ela tem os mesmos danos que os psicotrópicos causam, né? Porque tudo é opioide, né? Então, a grande família dos psicotrópicos. Agora, causa danos. Tanto é que a morfina ela não pode ser tomada continuadamente. Ela é para um período. Ela não pode ser, não pode ter iniciação contínua. Hoje, tem muitos tratamentos alternativos que substituem a morfina. Então, eu sugiro essa pessoa que toma, com essa que toma, que procure tratamentos alternativos. Não sou eu que faço isso, mas existem muitos profissionais que fazem esse tipo de tratamentos alternativos que para substituir a morfina por outro medicamento. Inclusive, alternativos. Inclusive, também, muitos remédios na área da fisioterápicos também existem hoje para que você, e manipulados, para que você não tome esses psicotrópicos que são uma desgraça, ou seja, falta de graça. Bota para torar em você. Os psicotrópicos fazem com você fique demente, com o tempo esqueça das coisas e não recupera mais. Quem toma esse remédio por uns 10 anos, observe que você anda esquecendo das coisas. E o caminho, já sabe qual é, o final. É mal de Parkinson, Alzheimer, etc. Se não for ficar internado numa clínica psiquiátrica de fato, né? Isso aí. Muito bem. Deixa eu ver aqui. Um abraço para a Milana do Curado. Vamos falar do curso, né? Vamos falar do curso. Ela está dizendo já é sábado outro, né? Só em lhe ouvir tem tirado muitas dúvidas. A gente tem dito, né, que esse programa é um programa educativo, é uma aula, na verdade, não é? O programa, além de reduzir danos emocionais em tempo real, não é? O programa realmente tem sido uma escola. Vamos falar aqui, sim, do grandioso evento do dia 22, não é? Eu vou colocar aqui na tela
o cartaz, doutor Inácio. Enquanto isso, o senhor já vai falando aí com os ouvintes do evento, dia 22, que acontecerá às 7 horas da noite. Tá? Vamos lá. Dia 22 desse mês, que é sábado outro, haverá o nosso encontro, né? Haverá o nosso encontro, de 7 da noite às 22 horas, online. Você precisa se inscrever, paga uma taxa para se inscrever e participar. Então, haverá, eu estarei presente junto com o doutor mais assim e os convidados especiais. Vamos tratar de várias coisas, e você pode fazer várias perguntas. Por exemplo, eu faço sessões para as pessoas. A sessão custa 40 minutos, 50 minutos. Nesse momento, serão 3 horas. Você terá sempre mais fazer perguntas, não só a mim, mas também ao Dr. Odimar e a outra pessoa, onde muitas dúvidas serão tiradas, além de a gente mostrar um caminho para você sair do medo e buscar uma terapia perfeita e ter sucesso na vida. Muita gente, durante a pandemia, está tendo sucesso, enquanto outros estão reprimidos, estão para baixo e não conseguem sair da caverna. Não consegue sair da caverna. Está na caverna e não consegue ir para a rua. Vai para a rua com medo e não conquista o espaço. Quantas pessoas existem hoje, estão nos ouvindo, que não conseguiram se realizar ainda? Se realizar na vida. E se realizar na vida não é ter carro, não é ter iate, não é ter o céu e a lua. Se realizar na vida é o seu gozo pessoal, é a sua satisfação com você mesmo. Tem gente que passa pela vida o tempo inteiro e não aproveita a vida. Então, tem um dedo aí, um dedo assim. E não consegue enxergar a vida. Será que você enxerga a vida? Será que você não tem uma vidinha tão quadrada, né? A sua vidinha seja o centro de Macumba, a igreja que você frequenta, o bar que você frequenta, isso é vida. O meu prazer é estar tocando no bumbo lá. O meu prazer é dançar lá. O meu prazer é ir para a gafieira. O meu prazer é estar no conjunto da igreja. É seu prazer mesmo? É mesmo seu prazer? Eu dou um doce a você, se não tem prazer. Não é. Então saiba qual é o prazer da vida. Para que você está nesse mundo? Deus lhe trouxe muito para você curtir o melhor da terra. O melhor da terra te pertence. Deus está dando a você. Eu não estou dizendo da terra sacanagem, não. Não estou falando de sacanagem. Então, às vezes, nós temos a mente tão tapada, né? De juntar pume em nossa frente, que não enxerga o outro lado da vida. Já pensou? Observe aqueles espias que foram ver a Terra Prometida. Olha, a maioria chegou dizendo que a Terra é uma desgraça. Quantas pessoas estão dizendo esse mundo é cheio de pecado, esse mundo é cheio de pecado, esse mundo tem muita maldade. Aí foi duas pessoas, Josué e Caleb, olhou lá e disse, não, rapaz, lá não tem pecado não, lá tem a terra que manda leite e mel. Deus deu a você a terra que manda leite e mel. Você diz, não, esse mundo tem pecado, esse mundo pode isso, pode aquilo. Você agiu igual aos outros espias. Veja só, entenda isso, que você está agindo igual ao espia, achando que tudo é pecado, que tudo é mal, que tudo... igualzinho a cidade que Deus prometeu. E aquelas pessoas foram e renegaram, não entraram. E os dois entraram. Entraram, gozaram, saciaram naquele lugar. Seja igual a Josué e Caleb, não seja igual aos espias. Ok. Muito bem. Vamos falar aqui do evento. Olha aí, para isso tudo é importante você participar desse evento com o tema Desvendando os Mistérios, com abordagem do inconsciente e do real, com inclusão de treinamento, com técnicas para enfrentar o desconhecido. Então corre ligando, fazendo a tua inscrição pelo 98217-8817. Você que está ouvindo aí pelo rádio, vou repetir, 98217-8817. Vai lá no Facebook, na fanpage da Rede Cristã, e você acompanha esse programa com áudio e vídeo. Também estamos pelo aplicativo da Rede Cristã Brasil no Play Store, Rede Cristã Brasil FM, para iOS, Rádiosnet, Rede Cristã Brasil e o site redecristãbrasil.com.br.
Aproveita e se inscreve também no canal no YouTube, Terapeuta Ednásio Silva. Aciona o sininho, que aí você vai estar recebendo as notificações das postagens no canal YouTube Terapeuta Ednásio Silva. E aproveita também, quando terminar o programa, vai lá no Instagram, Terapia Diária. Tem mensagem para o dia de hoje, não é isso, doutor Ednásio? Diariamente tem mensagens, né? Todos os dias nós temos uma mensagem que nós colocamos para incentivar, para que você possa se agarrar a essa mensagem e olhar diferente para a vida, né? É um colírio que nós colocamos todos os dias para que você abra os seus olhos e enxergue melhor. Vai ser interessante, dia 22, quem puder participar, participe. É uma oportunidade única, né? Não tem sempre, acontece periodicamente, e um profissional como é de Maja 5, que tem doutorados, fala grego, hebraico, doutor em religião, doutor em psicologia, doutor em filosofia, crânio, e psiquiatria forense. Então, acho que é interessante para que aquelas pessoas que possam participar desse encontro que vai acontecer no outro sábado, de 7 da noite até de 19 às 22 horas. Então, o tema hoje que nós estamos discutindo aqui é um tema em relação à influência espiritual na clínica psiquiátrica ou na clínica comum. Então, a clínica psiquiátrica ela não considera essa interferência religiosa, essa interferência de espírito. Ela trata como alucinação, ela não trata isso de forma, ela não enxerga, ela não escuta essa queixa vai para delírio e para alucinação. Como também a igreja, ela não, seja ela evangélica, não evangélica, o templo, né? Esse templo também que nós estamos falando religioso, ele também não dá muito ouvido para as manifestações psíquicas, e já inclui como manifestações espiritual. Então, espiritual. Então, se a pessoa tiver um jeito diferente do templo, vão dizer, não, isso é Deus, não, isso é diabo, isso é um anjo, não sei o quê. Então, as pessoas vão tratar do jeito. Então, cada um vai tratar do seu jeito, só que nem tanto, nem tão pouco. Nem um está certo, nem outro está errado. Então, isso aí tem que ter um corte cirúrgico, para que as pessoas entendam um pouco disso. Tem muita gente tomando remédio aí, quando tem possessão. E tem muita gente que tem possessão achando que é espiritual. Eu estou dizendo, tem gente tomando remédio achando que é problema psiquiátrico e é possessão. E tem gente possuído, indo para terreiro de macumba, indo para a igreja, quando deveria ter na clínica. E é esse que eu estou falando. Tem que ter o corte. Senão, a gente não vai chegar a lugar nenhum. A pessoa que mandou uma pergunta sobre a questão da morfina, ela mandou um áudio aqui. Vamos tentar ouvir o áudio, né, desse ouvinte que tem interesse realmente em saber essa situação. O senhor falou, né, ele está na escuta. Vamos ouvi-lo. Vou pegar aqui o áudio. Isso. Vamos lá. Eu queria tirar a dúvida sobre isso, entendeu? Porque eu sofro de dor crônica e tomo morfina, entendeu? Morfina. E tomo em comprimido. E tenho uma perna esquerda, né? Que devido ao acidente de moto que eu tive, fiz 22 cirurgias. Já tomei muito remédio e convivo com essa benedita dessa morfina. Por causa da dor, para aliviar, né? Não curar, não tem como curar. Aí eu queria ver um meio, né, de se livrar dela, né? Essa pergunta que eu queria saber, né? Se eu posso me livrar dela, entendeu? E tentar, né, viver, porque tá meio complicado, né? Eu sou uma pessoa nova, tenho 33 anos. O senhor não está conseguindo ouvir não a pergunta, não, é? Não vi. Não. Então deixa eu... Mas me repassa, pode me repassar. Não, tá certo. Vou passar para o seu WhatsApp, viu? Vou passar... Pode dizer aí. Sim. Tô entendendo. Vou dar um jeito aqui de se ouvir, porque a pergunta é grande, tem um enredo, a história tem um enredo. Né? Deixa eu passar aqui para o senhor. Vou encaminhar aqui um jeito para o senhor escutar, vai ficar legal. Enquanto isso, né, nós vamos lembrando ao pessoal que o programa acontece de segunda a sexta-feira, ao vivo, aqui na Rede Cristã, de 12 às 13 horas.
ok? O programa acontece ao vivo aqui na Rede Cristã, das 12 às 13 horas. E nós contamos com a sua interação. Você, ouvinte da Rede Cristã, contamos com a sua interação aqui no programa do terapeuta Edinásio Silva. Tem uma pergunta que chegou para nós vamos estar encaminhando aqui para o doutor. Isso. Vamos tentar ouvir agora do Edinásio a pergunta do ouvinte. E a gente pede para interagir, e quando interage a gente tem que dar essa atenção, né? Vamos lá. Eu queria tirar a dúvida sobre isso, entendeu? Porque eu sofro de dor crônica e tomo morfina, entendeu? Morfina. Tá ouvindo? E tomo em comprimido. E tenho uma perna esquerda, né, que devido ao acidente de moto que eu tive, fiz 22 cirurgias. Já tomei muito remédio e convivo com essa benedita dessa morfina. Por causa da dor, para aliviar, né? Não curar, não tem como curar. Aí eu queria ver um meio, né, de se livrar dela, né? Essa pergunta que eu queria saber, né? Se eu posso me livrar dela, entendeu? E tentar, né, viver, porque tá meio complicado, né? Eu sou uma pessoa nova, tenho 33 anos, tudinho, tô afastado do trabalho. E aí, doutor? Você vê que existe uma amargura, né, na voz da pessoa quando diz que é nova e tem 33 anos só, né? Então já tem aí uma questão psíquica aí, né? Já tem uma perturbação psíquica aí, já tem aí uma imagem retalhada dele. Um ego fragilizado. Verdade. Então, já parte daí, desse princípio aí. Segundo, são as reações adversas e colaterais que essa medicação traz sobre ele. Então, existe hoje tratamento alternativo. Eu posso pesquisar, tem algumas pessoas aí, e passar o telefone para o chamado vai enviar para ele aí para ele buscar. Existe sim tratamento alternativo. Em relação a ficar livre dessa dor crônica, eu não sei, porque eu não sou médico para examinar isso aí. Então, tem que ter uma pessoa médica da área que possa estudar isso aí, mas no mundo de hoje tudo tem jeito, né? No mundo de hoje tudo tem jeito. Eu até ousar, doutor Edinásio, lembrar-nos do programa de ontem, né? Que eu acho que foi no programa de ontem, e a gente abordou aqui a questão da menina que era muda e voltou a falar. Sim. O senhor fez uma alusão que cegueira, eu até perguntei, é reversível? O senhor disse, é reversível. Tá? O senhor agora pontuou aí a questão, não é mental. Gente, eu tenho que me reeducar a não usar essa expressão doença mental, que não existe, eu já aprendi com o senhor. Mas essa questão psíquica, o senhor falou aí da amargura, o senhor falou aí de algumas situações do emocional dele. Terapia não seria uma alternativa junto, de repente, a um fármaco aí para que porque pelo que ele está dizendo aqui, nem morfina está resolvendo, cara. Seria, mas é uma questão, as pessoas quando vão para terapia, as pessoas querem com 3 sessões não pode. Já estarem dando cambalhota. Tem que ter não é assim. Calma, amigo. Tem um período, tem um tempo. Ele mandou outro áudio aqui, doutor. Ele mandou outro áudio. Vamos ouvir? Vamos ouvir? Vamos. Muito interessante essa participação de hoje. Muito, muito brilhante. Vamos lá. Meu nome é Tony Rio, sou daqui de Abreu Lima. Aí eu queria ter essa dúvida aí com o doutor aí, né, o pastor aí, que estava falando sobre isso, né? Eu tô até agora, botei até para escutar a rádio agora. Ele está ouvindo a 103,3 em Abreu e Lima, audiência confirmada e comprovada. Vamos lá, doutor. Então, eu recebi um cidadão que ele tinha síndrome do pânico, ele era sargento da polícia, síndrome do pânico, e estava fora do quartel e tinha também, quando o pânico atacava, ele era internado constantemente. Nós tratamos dele, ele tem uma dor na perna, uma dor incurável na perna, e com a terapia a dor sumiu.
né? Não estou dizendo, no caso dele, que ele já fez 20 tantas cirurgias. Logicamente que tem a questão nervosa, né? Sim. As questões nervosas, toda a parte dos nervos, né? Porque a parte do nervo, ele vem de cima até baixo, né? Não é repartido, não. Então, deve ter alguma lesão, eu não sei exatamente o que é isso, mas que tem uma influência psíquica, tem. Então, tem uma influência psíquica aí? Tem. Muitas vezes nós sentimos dores inexistentes, né? Criadas pelo próprio cérebro, né? Porque quem vai dizer que tem dor não é o cérebro, né? É o cérebro que vai dizer que tem dor, não. É ele que vai orientar isso aí. Poder, né? Bom, então, gente, a gente está já entrando no nosso programa. Eu queria apenas, o tema de hoje é a questão espiritual. O doutor Sérgio Felipe, qualquer pessoa pode ir na internet pesquisar. Sérgio Felipe, ele é responsável aí, ele faz estudo da glândula pineal. Então, Sérgio Felipe, ele fez a palestra em São Paulo, no qual eu fiz a primeira e fez a última, onde ele disse o seguinte: eu fiz a palestra na Sociedade Brasileira dos Cannabis, fiz a abertura, ele fez o final. Ele diz lá que ele tinha um paciente no sírio-libanês e esse paciente dele tinha convulsão constante, estava tomando remédio importado. Ele mandou filmar esse paciente. Doutor Sérgio Felipe é doutor de psiquiatria, não é psiquiatra não, doutor que precisa não, tem doutorado de psiquiatria. Então, ele tirou esse paciente do quarto, levou para o consultório dele e fez uma prece nesse paciente, e o paciente ficou sem convulsão. Era espiritual. Era espiritual. Não era somática. A convulsão desse paciente não estava no cérebro, estava na alma. Que coisa. Então, o doutor Sérgio Felipe, você pode pesquisar aí no YouTube, tem várias palestras dele, cada palestra muito bonita. Ele é espírita, mas ele fala muito de Jesus. O tempo que passei com ele lá, é Jesus para cá, Jesus para lá, Jesus é a salvação, Jesus cura, Jesus salva. Que bom. Então, para mim, ele não é espírita não, para mim ele é cristão. Fala Jesus? Isso. Então, gente, existe sim essa influência espiritual nessa clínica, nesse mundo. Muitas das pessoas estão confusas, perturbadas, estão sob a influência espiritual ou estão sob a possessão espiritual. Isso é a diferença de influência e possessão espiritual. E essa influência, essa possessão espiritual, envolve também a psique. Veja a confusão. Qual a diferença, Dásio, então, dessas situações? Possessão e influência? Isso, fala aí para os nossos ouvintes. A possessão é quando você perde o ritmo, você perde a consciência, você está possuído. Você não sabe quem é você não sabe onde está, você está falando em nome de alguém. E a alucinação também é assim, a alucinação. Você perde a consciência. Então, aí é possessão. A influência, você sabe quem é, e você é conduzido para meter a mão na cara do outro por uma raiva, por um sentimento que não é seu. Então, é influência. Ok. Muito bem explicado aí para os nossos ouvintes e internautas que estão acompanhando, dando audiência extraordinária aqui na fanpage da Rede Cristã, ouvindo pela 103,3, ouvindo pela 96,3, e o horário da noite, das 8 às 9 da noite, o programa é reprisado em cadeia com a Nova FM em Goiânia. Fica à vontade. A influência espiritual, você vai dizer, por que tem gente da igreja que é endemoniado, o cara vai tirar, ele parte a briga e esculhamba e quer... É influenciado, não é processo. O influenciado, ele sabe onde está e ele se revolta com aquele que vai interferir. Não tem gente que se revolta com o outro que vai interferir no assunto. O processo não. O processo, ele não sabe quem é ele. Entendeu? Então é diferente do processo e do influenciado. O influenciado, ele se rebela contra aquela pessoa e sabe, pastor Amaro, vou lhe pegar, pastor Amaro. Eu vou lhe pegar, ele é influenciado. Já o cara que está endemoniado, ele parte para o Senhor, ele parte para qualquer pessoa. Não tem pastor Amaro nem Manuel. Para ele é tudo igual. Está possesso, está possuído. Entendeu? Então, por isso que quando vem a palavra de Deus sobre o processo se retira, porque o demônio se retira, porque ele conhece a palavra, mas já o influenciado não.
influenciado, ele pode rejeitar, porque ele tem o poder de decisão. Entendeu o que eu estou dizendo? O processo, ele não tem o poder de decisão. E aquele influenciado, ele tem o poder de decisão. Ele tem o poder de decisão, de rejeitar ou aceitar. Então ele rejeita. E aí não passa, não. Tem que agarrar, amarrar e levar. A diferença é essa. Entendeu? Que aí também tem a questão psíquica. Um surto psicótico faz com que as pessoas fiquem violentas. Ok, tá vendo aí? Eu penso que esse programa, não sei, vai continuar essa temática, doutor Edácio, porque é um tema realmente muito interessante, né? Muita gente está interagindo, participando, mas obviamente você vai ficar à vontade, porque você tem um processo aí didático na sua programação, como as suas postagens no YouTube. O pessoal vai lá no YouTube, Terapeuta Edinásio Silva, se inscreve, ok? E também no Instagram, Terapia Diária. É um tema realmente muito interessante, muito empolgante. A gente percebe que tem muita gente perdida nessa área, confundindo uma coisa com outra, demonizando tudo, né? Quando não diviniza, demoniza, ou então aquela pessoa que é viciada em remédio, hipocondríaca, né? É isso mesmo o termo? Hipocondria é doença, né? Eu acho que é doente, não é remédio não. Acho que é doente. Tem doença de tudo. Aí, eu cheguei em São Paulo agora, estava na mesa. Hã? A pessoa dando, você vai comprar remédio como se fosse uma feira, né? Vai para a farmácia com a o neurótica adora isso, o neurótica adora comprar remédio. Até carrinho, doutor Edácio, eu já vi carrinho de compra em farmácia, cara. Como fosse supermercado. É verdade. Mas tudo que não presta, a gente sabe nos Estados Unidos, né? A gente aprendeu lá nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, tudo que não presta, manda pra gente aqui. Eu lá em São Paulo, estava na mesa, eu, Tamires, e o deputado Marco Aurélio e a mulher dele. E chegou o garçom na mesa, e esse negócio lá de quem sabe a vida do outro, quem não sabe, eu digo, manda o garçom desenhar aqui agora, que eu digo a vida dele todinha. E é mandinar, é mandinar? Eu digo, bota aqui, isso é ciência. E o garçom foi lá, se abestalhou, escreveu lá, eu disse o garçom, a vida dele todinha, ainda disse que ele tinha um filho que estava longe dele. E era tudo verdade, o garçom é verdade. Se eu nunca tinha visto eles. Ficou Tamires, Marco Aurélio e a mulher dele tudo com cara de tacho. E a vida foi tudo falado tá aqui virado aqui. E foi tudo revelado da vida do garçom. Passa para aqui. Foi ou não foi? Fala aí, não vai dizer. Tá ao vivo aí, fala aí, bota lá. Tá vivo aqui. Vai, fala aí. Ela ficou lá com o deputado, vai dar uma movimentada na programação. E no outro dia eu disse, agora eu estava mais afobado, eu disse, olha, da outra vez eu disse o garçom, o garçom que está aí ao lado, pela escrita, quem ele era. Esse eu vou dizer pela aparência dele. Só pela aparência dele eu vou dizer o que ele é. Aí o garçom já foi com medo já, porque ele viu que eu falei mesmo. Então, gente, isso é ciência. Antigamente isso é macumba. Isso é ciência. Através da terapia, a gente pode descobrir a sua vida. Gente, obrigado. Até amanhã, se Deus quiser. Eu aqui e você aí no divã. Ok, doutor Edácio, valeu, um abraço, Tamires, está aí nos bastidores, dando esse suporte técnico. Valeu, um abraço e até amanhã, se Deus assim nos permitir, com mais uma edição do programa No Divã com o terapeuta Edinásio Silva. Enquanto isso, eu vou falando aqui para o pessoal do grandioso evento que acontecerá no dia 22, às 17 horas, o evento acontecerá no dia 22, às 19 horas, ok? E é um evento online, isso mesmo, um evento será online, imperdível, né? Com o terapeuta Edinásio Silva, aqui na tela, para o pessoal que está assistindo a gente pelo Facebook, a fanpage da Rede Cristã, dia 22 de agosto, tá? Então, faltando aí só 9 dias, contando de hoje, às 19 horas, com a presença do Dr. Edmar Jacinto, também com um convidado surpresa, com o tema Desvendando os Mistérios, uma abordagem do inconsciente e do real, com inclusão de treinamentos, técnicas para enfrentar o desconhecido. Você liga e faz a sua inscrição pelo 98217-8817, 98217-8817.
17. Este evento ele é promovido pelo terapeuta Edinásio Silva. E aí você já tem, né, o currículo vasto do Dr. Edinásio, terapeuta, historiador, estudante de direito, enfim, muita informação bacana aí que você tem do Dr. Edinásio, né, para inclusive saber de quem você está ouvindo. Não está ouvindo de qualquer pessoa não, está ouvindo de gente preparada, de gente capacitada, ok? E participar deste evento, tá certo? Pronto. Muito bem, vamos ficando por aqui, né, com mais uma edição do programa No Divã com o terapeuta Edinásio Silva, voltando amanhã das 12 às 13 horas. Lembrando que o programa é reprisado no horário da noite, das 8 às 9 da noite, pela Rede Cristã em cadeia com a 98,5 em Goiânia. Você pode nos ouvir de Boa Viagem a Igaraçu, compreendendo as cidades de São Lourenço, Camaragibe, Paudalho e Carpina, pela frequência FM 103,3, aqui na região metropolitana do Recife, FM 103,3. Nesse horário, estamos em cadeia com a 98,5, pessoal aí do Prado, Afogados, Estância, Tegipió, Curado, São Martim, Joana Bezerra, Barro, né? O bairro também de São José, pode nos ouvir pela 96,3, a Rádio Casa de Oração. Quem está me assistindo aí pela fanpage, tem no rodapé aí os bairros e redondezas que pode sintonizar o rádio pela 96,3. E em qualquer lugar do Brasil e em qualquer lugar do mundo, pelo aplicativo da Rede Cristã Brasil FM no Play Store, e para iOS, Radiosnet, Rede Cristã Brasil. E também pelo site www.redecristãbrasil.com.br. Vamos ficando por aqui. Obrigado a todos pelo carinho da audiência. Um abraço, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Ok? Muito bem, vamos ficando por aqui com mais uma edição do programa No Divã com o terapeuta Edinásio Silva.